Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e da aula aberta. E faz uns dias que eu não posto nenhum vídeo novo por um bom motivo. Gente, meu recesso acabou, o trabalho voltou e aí nisso as coisas vão se atropelando, os dias vão passando, né? A gente vai se readaptando de novo e junta tudo isso, né? Tem algumas demandas que eu preciso fazer também. Enfim, mas foram só alguns diazinhos, então eu vou tentar voltar aqui a gravar mais vídeos, porque eu confesso que, né, enfim. E aí, gente, tem coisas também que eu deveria estar fazendo, tipo, tentar tirar esse mofo, vocês estão vendo aqui na parede, que apareceu. Mas ao invés de eu estar fazendo isso que eu tô fazendo, tô aqui gravando vídeo pra vocês. E eu tô lendo, gente, eu tô lendo vários livros. Tipo, eu tô realmente, muitos livros de fantasia, romantasia, de romance, enfim. E aí, gente, começou, eu vi o trailer que saiu, né, de Avengers, Ai, não sei como fala, né? O que vai lançar esse ano. E aí, né, aquela onda de nostalgia chega. E aí comecei a ver vários vídeos de... Eu não tô acompanhando nos últimos anos as produções da Marvel, né? Eu assisti WandaVision, assisti... Ai, gente... Loki, maravilhosa. E assisti o Cavaleiro da Lua, que é o que a gente... Moon Knight, acho que esse é o nome em inglês. E aí, tipo, eu tinha assistido e, sei lá, morreu no churrasco. Não sei o que aconteceu que não saiu segunda temporada. Olha, gente, eu tô dando toda essa volta pra falar pra vocês. Eu vou chegar ao ponto que eu quero, tá? E aí, o pessoal postando vídeo de nostalgia e eu relembrei. Eu falei, gente, realmente, eu esperei tanto pela segunda temporada, por qualquer anúncio dessa série, né, do Cavaleiro da Lua, que eu acabei esquecendo, gente, assim. E aí, com os vídeos voltando e tudo mais, eu lembrei, né, que, assim, entre várias coisas que acontecem na série, várias coisas incríveis, tá? Eu tô pegando aqui um pequeno recorte. Ai, gente, eu acho que se eu falar já vai ser um spoiler do que eu vou falar do livro. Ai, tá. Enfim, vai ter uma parte desse vídeo que eu vou começar a falar spoiler e eu vou falar da relação de Cavaleiro da Lua, mas tem uma coisa na série de Cavaleiro da Lua, que é uma coisa bem pequena, um pequeno recorte, mas que me chamou a atenção. E aí me fez pensar, putz, mano, eu já li um livro que tem esse pequeno recorte. Acho que eu vou reler, né? E aí descobri que a autora lançou uma nova versão com 20 mil palavras a mais. Pelo menos foi isso que ela tinha escrito. Então, sem mais delongas, vou começar agora a falar minha resenha, né? Olha que volta pra chegar aqui. É um livro da autora Alessandra Torre. Esse é o único livro que eu já li dela na vida, gente. Inclusive, eu tô curiosa pra ler outros livros, mas assim, curiosa entre aspas, né? Agora que, tipo, eu reli um livro. Mas eu lembro que na época, gente, esse livro foi lançado em 2014. E eu devo ter lido ele, eu acho que talvez em 2017, uma coisa assim. Então, tipo, tem muito tempo. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu não conhecia a autora, como eu falei pra vocês. Até hoje eu nunca li nada dela além dessa obra. E eu não sabia absolutamente nada da história. Tipo assim, eu acho que eu devo ter pegado na época algum pequeno spoiler, mas realmente assim, tipo, foi um choque muito grande. Por isso que eu vou dividir esse vídeo. Vai ter uma parte que eu vou começar a falar de spoilers. Mas, se você é uma pessoa... Na época, né, eu era uma pessoa que não gostava de spoiler. Hoje eu já tô um pouco mais assim, dependendo da obra, né, eu tô mais ok. Mas na época eu não gostava. E, gente, a experiência de você ler esse livro sem saber o que tá acontecendo é incrível. Porque gente, surreal. E aí eu reli agora, né, com uma nova versão. Inclusive o nome do livro se chamava Black Lies. E agora o livro se chama A Divided Heart. Então, tipo, se chamava Mentiras Negras, uma coisa assim. Agora se chama Coração Dividido. Então, assim, eu me lembro de um livro é um livro de romance. Então a protagonista, ela começa a ter um envolvimento com um cara que ele é tipo um gênio da tecnologia. Ele é realmente assim, tipo, muito, muito inteligente. E ele tem muito dinheiro porque ele mexe muito com computador, essas coisas assim. E ele é tipo, ele não
é um nerd meio esquisito, sabe? Porque, tipo, ele fica com. Quando às vezes ele abre a boca pra falar de certas coisas, ele é muito racional, ele é muito frio. Tanto que, tipo, ela gosta dele, né? Mas ela fala assim, tipo, nossa, às vezes parece que tá caindo o mundo e ele tá numa calma, assim, e ele consegue passar várias horas seguidas mexendo lá com os computadores, com os fiozinhos dele, porque ele gosta de criar, ele gosta de fazer essas coisas. E ele tem uma empresa muito grande, um conglomerado muito grande, e a tia dele trabalha com ele e tá sempre em cima dele, sabe? Tipo, tanto que quando a protagonista começa a sair com ele, tipo, ela começa, sei lá, tipo, eles começam a sair, eles se conhecem, começam a sair, ela acha ele meio esquisitinho, mas de um jeito fofo. E a tia dele chega e fala, meio que tipo pra ela, não quero você com meu sobrinho, toma aqui um cheque e te manda. Só que assim, aí você poderia falar, ai, não gosta dela porque ela é pobre? Não, gente, tipo, geralmente livro de romance às vezes tem essa questão, né? Tipo, ah, a menina é pobre, o cara é rico, não sei o quê. Não é o caso porque ela também é rica. Talvez não tanto quanto ele, mas, tipo, ela vem de uma família muito rica. Tanto que, tipo, a família. Ela tem uma criação assim. Como eu posso dizer? Ele vem de uma família mais assim, classe média, sabe? Tipo, ela não, ela sempre foi rica, desde que ela era criança. Os pais são ricos há muito tempo. Então, pra ela, foi meio que assim, tipo, um belo. Foda-se teu cheque, sabe? Assim. E ela vê também uma espécie de desafio, né? Tipo, por que essa mulher não quer que eu saia com ele? E faz com que ela tenha mais vontade ainda de que ele saia com o cara. E aí ela começa a sair com esse cara, começa a gostar dele e tudo mais. Só que essa relação da tia com esse cara é muito esquisito. Gente, realmente, assim, tanto que, tipo, ele nunca namorou, sério. O que ele tem, assim, é tipo, a tia contrata prostitutas pra ele, então que ele tenha relações sexuais, assim. E, e ele é muito relapso, ele é muito esquecido, ele esquece, e, tipo, ele tem uma memória espetacular. Só que às vezes do nada ele apaga e ele esquece as coisas. E várias vezes eles marcam um compromisso, marcam um jantar, marcam o que quer que seja, e ele simplesmente não aparece, né? Tipo, ele fica tão ocupado com as coisas do trabalho, que não sei o que, não sei o que lá, ele não aparece. Aí ela fica sozinha. E ela fica assim, tipo, mano, eu gosto dele. E só que tem essas pequenas coisinhas, tem algumas coisas no jeito dele que eu acho meio esquisito. E acho meio esquisito também essa tia dele ali meio por cima e tal. Aí passam-se alguns meses, né? Eles já estão saindo juntos e eles têm uma amizade assim e tal. Só que aí chega um momento que eles vão viajar e a tia não queria que eles viajassem juntos sozinhos. Eles vão passar, acho que é tipo uma semana. E, e aí, gente, nessa viagem, ela, sem querer, vê uma aliança na mala dele. Então ela imagina que, tipo, putz, ele vai me pedir em casamento. E ela fica tipo, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Acho que eu vou aceitar, eu preciso demonstrar surpresa ali e tal. Quando ele pedir, né? Mas eu acabei de ver. E engraçado, né? Porque ela não tem uma reação de tipo, ai, depois que ele me pedir em casamento, eu digo pra ele que eu já tinha visto o anel. Não, ela fica meio tipo. É... Ai, eu tenho que, na hora que ele for me pedir em casamento, eu preciso dar um jeito de disfarçar pra não parecer que eu já vi. Eu sei que parece uma coisa muito pequena, mas ao longo do livro também eu vou sentindo uma certa frieza dela. Isso desde o início, tá, gente? Uma espécie meio assim, tipo. Ela não é muito emocional, ao mesmo tempo que ela não é. Tanto é que, tipo, ele, como eu falei, é uma pessoa meio fria, assim, em alguns momentos ele é meio calculista, ele é mais distante e tudo mais. Mas ela também, às vezes ela faz uns comentários assim, tipo, são pequenas coisas que acontecem no dia a dia deles, coisas que ela percebe ou coisas que acontecem com ela que ela não conta pra ele. Tipo isso da tia, né, de chegar pra ela, de dar um cheque, não sei o quê. Não tem nenhum momento do livro que ela conta isso pra ele. Talvez lá pro final, tipo, dá a entender que talvez ela tenha contado outras coisas, mas tem muita coisa que, tipo, sabe, ela não fala abertamente com ele, parece que fica meio que escondendo ou mentindo certas coisas. De novo, começa com coisas pequenas.
Aí, como eu tô falando, né, eles vão passar essa semana juntos. E aí, ela acorda no meio da noite e ele não tá ali. Essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? Tipo, várias vezes que, tipo, eles estavam juntos, foram dormir juntos, aí ela acorda e de repente ele não tá mais lá. Aí ela desce pra procurá-lo. E aí ela descobre um negócio que eu não vou falar pra vocês agora, porque é spoiler. Mas esse negócio muda muita coisa e ela fica em choque. E aí ela culpa a tia dele, você sabia, você não me contou. E a tia meio assim, tipo, eu tentei te alertar, agora te fode aí, né? E aí ela fica meio sem saber como reagir. A tia simplesmente, tipo, mano, você quer ficar com ele, você fica e aceite. Ele é assim e pronto, acabou, né? E aí, e ela fica nessa coisa, tipo, eu amo ele. Mas eu não sei se eu consigo lidar com isso, tipo, porque ela não. Ela fica meio que com uma coisa assim, tipo, se ela contar pra ele, vai dar merda. Tipo, ela acha que vai dar merda, então meio que assim. Aí ela fica, o que que eu faço? Eu aceito do jeito que tá, tal, ok. Aí, no meio disso tudo, passa-se alguns meses, ele pede ela em casamento, ela não aceita, ela não explica por quê, mas ela simplesmente não consegue explicar. Mas ele fica tipo, ok. E aí, um belo dia, ela tá andando por um bairro, passa num mercadinho e ela conhece um outro cara. Ela conhece um outro cara. E eu esqueci o nome do. Acho que é Brand, o namorado dela. É Brad, uma coisa assim. E aí nesse mercadinho ela conhece o Lee. E aí a gente fica meio tipo, o que tá acontecendo? Porque os dois começam a flertar. E ela fica assim, tipo, encantada com ele, porque ele é tão diferente do namorado dela, tipo, ele é muito emocional, você percebe, tipo, ele fala muito, e ele gesticula, e ele é super assim e tal, e tem uma atração sexual ali e tal. E aí eles ficam no fundo da loja. E aí o Lee reconhece ela como a namorada do Brand. Por quê? Porque o Brand é famoso, ele é um nerd da tecnologia e tem uma capa de revista que eles aparecem os dois juntos, tipo, não é que ela é famosa, mas tipo, como o cara é muito conhecido na área de tecnologia, tem muita gente que acompanha, é tendência, ele é um empresário bem sucedido, não sei o que lá, ela ganha um pouco de evidência por ser a namorada dele, né, quando eles se assumem publicamente. Então o Lee sabe disso e ele fica tipo assim, nossa. E ele joga várias coisas na cara dela, né? E ela fica assim, sem reação, tipo, meu Deus, o que eu acabei de fazer? E o Lee meio tipo assim, então é isso, né? Você é uma dessas vadias ricas que traem o namorado. Gente, aí você tá lendo. E aí a partir daqui, eu só digo pra vocês que é bizarramente bizarro. Porque se você realmente começa a ler sem nenhum spoiler, você fica tipo assim, o que tá acontecendo? Tipo, o que tá acontecendo? E eu confesso pra vocês que mesmo sabendo da história, né, como eu falei pra vocês, eu fui reler e ainda assim, gente, é muito choque, é muito chocante. Então o livro, eu acho que ele tem 3 partes, se eu não me engano, na nova versão. Na antiga versão eu não lembro, eu acho que eram 2 partes. Então assim, gente, é cativante. Você se apaixona por todos os personagens, todos. Você se apaixona Não sei se eu me apaixonei tanto, mas eu gosto muito do Brand. Eu gosto muito do Lee. Eu me apaixonei pelo Lee. E eu até curto a protagonista, porque realmente no lugar dela, tipo, ok, eu amo o Brand, eu tô feliz com ele, mas depois que você descobre ali aquela merda, aí você fica assim, tudo bem. Sabe, tipo, quando você ama muito uma pessoa e você tá disposta a passar uma borracha em certas coisas e aguentar certas coisas pra poder continuar, mas aí você pensa, bom, se a pessoa tá fazendo tanto, né? Eu também vou.
Gente, mas assim, sério, é incrível esse livro. Se você tiver a oportunidade de ler, se você gosta de romance, gosta de mistério, gosta de plot twist, leia sem ver spoilers, de preferência, tá? A menos que você queira. Então, a partir daqui, é o fim, né? Tipo, eu vou continuar o vídeo pra falar de spoilers, então, se você não quer spoilers, fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, gente, a partir daqui eu vou começar a falar spoilers, tá? E por que que eu falei que a série do Cavaleiro da Lua tem um pequeno detalhe que me fez lembrar desse livro e me fez querer relê-lo? Porque o Cavaleiro da Lua, como vocês bem sabem, o personagem, ele tem, tipo, uma coisa dentro da mente dele, ele tem uns apagões, ele vai dormir, e aí ele acorda sem lembrar direito o que aconteceu, e às vezes ele acorda em situações completamente bizarras, que ele não faz ideia de como ele foi parar lá. E aí a gente descobre, né, que, tipo, esses apagões, né, na verdade era uma outra personalidade dele que assumia. Então, tipo, ele tem um transtorno de personalidade. É isso, gente. O livro se trata disso. O protagonista Brand tem transtorno de personalidade. É um puto plot twist, porque você fica assim, meu Deus do céu, será que ele tá traindo ela? Será que ela tá traindo ele? Tanto é que tem uma cena que o Brand chega um momento que ele vai. Que você vê um trechinho do que ele tá pensando. E ele sente que ela tá traindo ele. Porque ela tá esquisita. E tipo assim, não sei se. Gente, é muito esquisito. Tipo, o Lee é uma outra personalidade dele. Então, tipo, ela tá traindo ele com a outra personalidade. E as personalidades não se conhecem. E, gente, óbvio, aqui não é nada assim, tipo, não sou psicóloga, não sou neuropsicologista, não sei se ela se baseou em fatos científicos e evidências, sabe, assim, reais. Mas o fato é que ela criou a história e ela tem, né, a autora tem a propriedade pra criar o que ela quiser. Então, nessa história, ele tem essas duas personalidades, as duas não se conhecem, inclusive o Brand tem muita inveja. O Brand não, o Lee. O Lee tem muita inveja do Brand, porque ele fica tipo assim, ai, porque eu sou um fudido que vivi em orfanatos, eu não tenho família, não tenho dinheiro, eu fico aqui sobrevivendo de dinheiro em dinheiro, enquanto o cara é rico e não sei o que, não sei o que lá. Gente, é bizarro, tipo, ele realmente. E, e, e o Brand, ele. Esse negócio, gente, entre esse triângulo amoroso, que na verdade não é um triângulo, é a mesma pessoa, só que com dupla personalidade, vai durar uns 2 anos, quase 3, pra vocês terem noção disso, né? Então, a tia dele sabe, mas a tia dele é tipo uma bizonha que é meio que assim, tipo. O importante é dinheiro, o importante é a empresa e a gente precisa bater as metas. Então, se ele tem essa outra personalidade, tem seguranças que acompanham e tal, mas não interfere, porque ela tem medo de, tipo, de acontecer alguma coisa e o brilhante Brand parar de produzir as coisas. É bizarro, gente, assim. Então, a protagonista só vai descobrir isso quase 9 meses depois, porque aí ela desce pra procurar ele, e aí ela vai conversar com ele, e ele fica tipo assim, quem é você? Ele não sabe quem é ela. E ele tem um jeito totalmente diferente, como eu falei pra vocês. Gente, sério, se você começa a ler, você não consegue, eu não conseguiria imaginar que se trata da mesma pessoa. Quando o Lee aparece, ele é tão diferente do Brand que realmente parece outra pessoa e a autora dá a entender que é. Então você fica tipo assim, mano, que porra tá acontecendo, né? E aí também, então começa isso, né? Então ela fica com o Brand, só que assim, ele é bem autodestrutivo, ele é meio violento, ele gosta de brigar, então, como eu falei, muito diferente. Tipo, ela olha pra ele e fica assim, meu Deus do céu, ele é muito diferente do meu namorado e mesmo assim eu gosto dele. Só que ele também é um galinha que fica com várias mulheres. Então, fica aquela coisa tipo, porra, ela tá com o Brand há muito tempo, só que a outra personalidade dele tá saindo com várias pessoas. E ela fica assim, numa fudidaça, sabe assim, negócio tipo. E a tia fala, deixa pra lá. Essa é outra personalidade dele, essa outra coisa, deixa isso pra lá. Você tá com o Brand é fiel a você. O Lee não, então foda-se o Lee.
Só que ela não aceita muito bem isso. Ela começa a ficar num negócio, não, eu quero os dois, então eu vou ter os dois. E aí ela encontra, depois de alguns meses, porque esses apagões, né, essas trocas de personalidade não são tão frequentes. Às vezes acontece com mais frequência, às vezes não. Às vezes fica meses, né, sem trocar de personalidade. E aí, e lógico, às vezes ela também não sabe que ele trocou de personalidade, né? Ela tá na casa dela, né? Enfim, por mais que ela saia com o Brand e tudo mais, ela não aceitou o pedido de casamento por causa disso. Ela fica muito assim, tipo, que merda, né? E aí, um belo dia, né? Ela topa de novo ali. E ela flerta com ele. E ele meio que, tipo assim, vai voltar pro seu riquinho, né? Seu namoradinho. Eu não vou ficar com você, ao contrário de você que trai teu namorado, eu não vou trair minha namorada. E aí ela descobre que ele tá namorando. Aí ela fica assim, peraí, eu o quê? O meu namorado? Quer dizer, a dupla personalidade, a outra personalidade do meu namorado tem uma namorada. E ela fica assim, tipo, em choque. Ela fica, não é possível. E aí ela contrata os próprios detetives pra seguir ele, né? Tipo, quando ele tá nessa outra, como pode dizer? Essa outra personalidade, né? Aí descobre quem é essa namorada, é uma menina mais nova, ela tá na faculdade, ela é bonita. Inclusive, ela vê uma cena de um momento deles juntos no parque, ela fica assim, tipo, gente, ele é muito fofo com ela. E ela fala assim, a personalidade do Lee nunca foi assim comigo. Tipo, ele é todo marrento, não sei o que, não sei o que lá, mas ele é muito assim, tipo, ele pega e vai embora. Tipo, ele não é, tipo... Gente, é bizarro dizer isso, porque o Brand é fofo com ela. Só que ela fica assim, eu quero que o Lee também seja fofo comigo. Eu quero que o Lee me trate como tá tratando essa namorada dele, tá ali dando carinho, tá dando beijinho comigo, é só um negócio rápido e pronto, foi, agora não quer nada comigo. Não, senhora, agora ele vai ter que ficar comigo também. E aí ela vai e arma toda uma situação, gente, é realmente assim, que você pensa, ela é muito fria. E eu acho que o que eu senti de diferença entre a primeira versão e essa versão, que tem mais palavras, por assim dizer, é que a gente consegue ter mais um olhar da vida dela. Então ficou mais nítido que ela sempre foi rica, que ela é meio fútil em certas coisas, tá? Não totalmente, mas tipo assim, tanto que ela fala, ai, tem uma parte, né, que ela fala, ai, não vejo a hora de crescer e sair da asa do meu pai, dos meus pais e sair da alta sociedade, que não sei o que lá. Aí na hora que ela ganha o dinheiro dela e sai, ela descobre que, tipo, no final das contas, sabe, tipo, ah não, eu gosto dos meus privilégios, tipo, eu não quero ter que ficar trabalhando em horário comercial todos os dias, sabe assim, tipo, então ela é muito assim, sabe? Tipo, ai, good vibes ao mesmo tempo que, sabe, nem tanto. E, e ela é muito calculista, gente. Eu acho, tipo, eu sei que no desespero, né, e tal, mas, gente, ela contratar detetive, armar, ela fez uma armação pra parecer pro Lee achar que a namorada tava traindo ele, porque pela personalidade dele, né, ela sabia que ele não é muito de... Ele deixou bem claro que não tolera traição, então ela armou todo um negócio super sofisticado pra separar os dois. E aí quando ela separa os dois, né, tipo, o Lee volta a falar com ela e tal, então tipo assim, aí ela começa um relacionamento com o Lee. Só que o Lee é o tempo todo com esse rancor, com essa questão de tipo assim, ele odeia o fato de que ela tem namorado. Na cabeça dele, ela deveria ser namorada só dele. E ele odeia o fato, como eu falei desde o início, de que o concorrente dele é um cara que tem uma puta grana enquanto ele não tem nada. E tanto que tem um momento que o Brandy já pediu ela várias vezes em casamento e ela continua recusando. E ele fica dizendo, tipo, eu sou paciente, eu vou te vencer pelo cansaço, eu vou continuar te pedindo em casamento. E aí a gente vê um trecho do ponto de vista dele, que ele realmente acha que ela tá traindo ele com alguém. E ele fica tipo assim, foda-se se ela tá me traindo, eu a amo e vou aceitar da mesma forma. Eu só quero saber o que que esse outro cara tem que eu não tenho, porque, né, tipo... E aí ele convida ela pra morar com ele. E ele contrata o Brand detetives particulares pra seguir a namorada. Pra ver com quem ela tá traindo ele. Só que os detetives falam,
cara, a única pessoa que ela sai é com você. Mas é porque, tipo, os detetives não conseguem perceber quando é o Lee, quando é o Brand. Então ele fica, tipo assim, muito bizonho isso. Eu sei que tem uma parte, né, que aí ela tá morando com o Brand e o Lee fica puto da vida, porque uma coisa era quando ele ficava com ela na casa dela. Agora, ficar com ela na casa do outro, e aí e ela tá tipo assim, e ela fica, o que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Porque até então ela tava determinada a fazer com que o Lee parasse de sair com outras mulheres. Porque mesmo que ele entendendo que era outra personalidade, pra ela era uma traição, então tava um negócio muito fodido na mente dela. Beleza, ela conseguiu o Lee. Agora ela tá namorando dois. Dois. Tipo, aí ela fica, o que que eu faço agora? Aí ela vai e leva o Lee pra lá e o Lee fica assim, você tem certeza de que quer que eu entre? Tem tanta segurança aqui. O que que seu namorado vai falar quando a segurança falar que você entrou com outro cara aqui? E ela só fica assim, tipo, o que que eu faço? Porque, tipo, ele é o Brie, tipo, eles têm personalidades totalmente diferentes, mas é o mesmo corpo, tipo, ele vai entrar e vai passar pelas câmeras e ninguém vai falar nada, porque todo mundo, tipo, é ele, é o dono da casa, então assim, gente, é muito surpreendente. Eu confesso pra vocês que quando eu li pela primeira vez, até os últimos capítulos eu não tinha percebido. Tanto que eu também achei estranho. Você tá lendo e você fica assim, gente, como assim ela tá convidando o outro namorado dela, o amante, pra casa do atual? Meu Deus, se alguém perceber. E aí depois, quando veio a descoberta do plot twist, é simplesmente bizarro. Aí chegou um momento que ela decide, não lembro agora o motivo, e olha que eu reli recentemente, mas agora não lembro, que ela decide abrir o jogo. E ela fala que tá sofrendo muito com isso. E ela fala pro Brandy a verdade. Ela fala que ele começa a dizer, né, tipo, você tá me traindo, né, você tá com outra pessoa. E aí ela fala assim, tipo, eu tô com outra pessoa, mas eu não tô te traindo, eu não sei nem como explicar. E aí ela começa a falar tudo. E ela não falou isso antes, porque a tia falava, né? Se você falar, ele pode entrar em choque. As personalidades não se conhecem, ele não sabe que tem esse problema e os médicos falam que pode desaparecer uma parte dele e tudo mais. Mas aí ela já tá num nível tão de desespero que aí ela conta e ele não acredita. Ele fala que ela é louca, tipo, louca entre aspas. Mas depois, né, tipo, aí chama um médico e meio que, tipo, o médico é um especialista nisso, em hipnose. Então, meio que, tipo, eles, no meio de várias sessões, né, começa a gravar, né? Tipo, quando ele é o Lee, quando ele é o Brand. Então, quando é o Brand que tá ali, aí o Brand começa a ver os vídeos dele mesmo, só que sendo outra pessoa, sendo Lee. E só assim pra cair a ficha, ele fica assim, meu Deus do céu, que é isso, né? Aí eu já tô dando vários spoilers, eu já digo pro final, tá, gente? Ele consegue depois meio que, tipo, tirar essa outra personagem que é do Lee pra ser só o Brand, que é a versão original. Só que é muito difícil, principalmente porque o Lee, quando tem essas sessões e é o Lee que tá no comando, o Lee fica meio assim, tipo, não me interessa se eu divido personalidade com esse tal de Brand. Foda-se ele. Bizarro, né? Tipo, é que realmente parece outra pessoa dentro do corpo. E a protagonista é apaixonada pelo Lee. Eu diria que em certo ponto, me parece que ela tem muito mais paixão e amor pelo Lee do que pelo Brand. Talvez porque pelo Brand ser tipo uma pessoa, como eu falei, gente, meio fria, meio distante e tal. E o Lee, ele ri, ele é mais intenso, sabe? Mas, e aí tem um ponto que ela começa a chorar, né? Ela fala assim, eu preciso que você vá embora. Porque se você ficar, eu não vou ficar feliz, né? Então, assim, só que aí meio que o que acontece, né? Aí, tipo, a personalidade do Lee oficialmente sai, começa a enfraquecer. Só que aí o Brand meio que incorpora uma parte dessa personalidade. É como se ele estivesse fundindo, sabe? Assim, ainda é o Brand no comando, mas ele começa a deixar de ser tão mecânico. Então ele começa
a sorrir mais, a contar mais piadas, a ser mais assim, sabe? Tipo, então no final ela começa a olhar pra ele, tipo, ela vê vários pedaços do Lee. Então, não sei, gente, pra mim realmente ficou muito uma sensação de tipo, legal, final feliz, mas que tipo, como se fosse melhor que a personalidade principal fosse o Lee e o Brandy fosse uma parte, sabe? E não o contrário. Mas enfim, agora o vídeo ficou longo porque eu falei muita coisa, mas é isso, gente. Eu super recomendo a leitura. E mesmo que você já saiba agora do spoiler, porque eu acabei de falar, ainda assim vale a pena ler, porque é uma escrita muito boa, a autora escreve muito bem. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.